Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1º Nef, capítulo 14. Esse capítulo é rico em muitos ensinamentos. O capítulo tem 30 versículos. Em cada versículo aqui dá para aprender muita coisa. Mas eu vou ler só alguns desses versículos aqui, finalizando a leitura do capítulo 14 hoje aqui. Bom, e amanhã a gente começa aí o capítulo 15. Vamos lá, começando no versículo 1, diz assim: E acontecerá que se os gentios derem ouvido ao Cordeiro de Deus, no dia em que ele se manifestar a eles, em palavra e também em poder, verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço. Aqui quem está falando é o anjo, né? Ele está instruindo o Nef, e ele fala que se os gentios derem ouvido ao Cordeiro, quando ele se manifestar aos gentios, vai ser bom para os gentios, porque ele vai tirar a pedra de tropeço. Bom, o Senhor se manifesta também por meio dos seus profetas, por meio dessas mensagens, tá bom? Então, eu acredito que aqui o anjo esteja falando sobre, nos últimos dias, o surgimento do livro de Mórmon, porque tira a pedra de tropeço, né? Ajuda a entender melhor o evangelho, as escrituras. E também o surgimento dos profetas e apóstolos para a organização da igreja. Isso realmente tira a pedra de tropeço e traz um cuidado melhor sobre o povo aqui. Então, seria a restauração do evangelho e o surgimento do livro de Mórmon. Isso aí tira a pedra de tropeço. Vamos aqui para o versículo 5. Não, versículo... vamos para o versículo 5. Diz assim: E aconteceu que o anjo me falou a mim, Nef, dizendo: Viste que se os gentios se arrependerem, será bom para eles. Conheces também o convênio do Senhor com a casa de Israel. E ouviste também que aqueles que não se arrependerem perecerá. Então, ele fala aqui que aqueles que não se arrependem vai perecer, né? Ou seja, vai ter uma destruição. Essa destruição ele vai falar mais para frente aqui, que seria uma destruição da alma no sentido de a pessoa ter que ir para o inferno, no sentido de tormento, porque não escolheu as coisas de Deus, tá bom? Então ele fala que se o gentio se arrepender, vai ser bom. Por quê? Escolhendo o que é certo, se arrependendo, a gente faz convênio com o Senhor, tá bom? Veja que a palavra aqui sobre o arrependimento, fala, o arrependimento é bom, porque o arrependimento, muita gente tem pavor, né, do arrependimento, mas o arrependimento ele traz cura, ele nos liberta. Tá bom? Então, o arrependimento aqui nesse versículo, ele está ligado ao convênio. Observe de novo, ó. Viste que se os gentios se arrependerem, será bom para eles. E conheces também os convênios do Senhor. Então, por meio dos convênios do Senhor, quando nós nos arrependemos, nós fazemos convênio com o Senhor. E isso é bom, tá bom? É esse o sentido aqui do versículo. Versículo 9 e 10 diz assim: E aconteceu que me disse: Olha, e vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe das abominações, cujo fundador é o diabo. E disse-me ele, o anjo diz assim para Nef: Eis que não há mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus, a outra é a igreja do diabo. Portanto, quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus, faz parte daquela grande igreja, que é a igreja que é a mãe das abominações. E ela é a prostituta de toda a terra. Então, aqui o anjo menciona que não existe mais do que duas igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra é a igreja do diabo. E ele deixa bem claro, se você não pertence à igreja do Cordeiro de Deus, você então pertence à igreja do diabo. Ele fala simples assim, né? Bom, o que o anjo está querendo mostrar aqui para Nef, né? O que significa isso, igreja? Igreja, aqui nesse sentido, significa no sentido de assembleia, povo. Existe. Aqui ele está falando o seguinte, traduzindo para nós, né? Não é uma instituição, existe uma instituição, a Igreja de Cristo, e todas as outras não são Igreja de Cristo, né? Não é isso que o anjo está falando aqui. A palavra igreja aqui significa assembleia, significa povo. Então ele está falando, existe um povo que procura fazer o que é bom, que busca a Deus, tá bom? E existe um povo que procura o que é mal, fazer o que é mal. Os que buscam fazer o bem pertencem à igreja do Cordeiro de Deus. E as que buscam fazer o mal pertencem então à igreja do diabo. Então a palavra igreja aqui, ela significa povos, assembleia, tá bom? Pessoas, dependendo o que elas buscam. Isso é também confirmado nas escrituras. Vou ler algumas escrituras aqui. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, diz assim:
Aliás, né, aqui em Deuteronômio, do capítulo 27 até o capítulo 36, é quando o povo, Moisés tira o povo da terra do Egito, entra, né, aqui na parte que ele chega em dois montes, que é o Monte Gerizim e o Monte Ebal, tá bom? E aí essas duas montanhas, na verdade são dois montes, e aí ele fala que o Gerizim, né, o Monte Gerizim, era o Monte da Bênção, e o Monte Ebal era o Monte da maldição. E aí ele fala para os israelitas escolher o que eles querem, a bênção ou a maldição, né? E aí então tem esses versículos aqui que fica melhor para nós entendermos. Aqui, ó. Deuteronômio 30, versículo 15, diz assim: Vês aqui hoje que propus a vida e o bem, a morte e o mal. Então é esse que é a questão das duas igrejas. As duas igrejas é mencionado como se fosse aqui, tá bom? É o que o Senhor nos propõe, esses dois caminhos. O bem, a vida, ou o mal, que é a morte, tá bom? Do versículo 19, ainda em Deuteronômio 30, continua falando assim, ó. E os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Então veja, né, que é como se ele estivesse falando desses dois caminhos, esses dois montes, né? O Monte Gerizim e o Monte Ebal. Escolhi a bênção, o Monte Gerizim, ou Ebal, o Monte da Maldição, tá bom? E aí ele fala, além do Senhor propor, não é que o Senhor propõe e não está nem aí com o que a gente escolhe, né? No próprio versículo ele fala, ele faz um apelo, escolhei, pois, a vida. Escolhei, pois, o bem, para que vivas, né? Vou ler de novo, ele diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente, você e seus descendentes, seus filhos, suas famílias, né? Escolhei, pois, a vida, escolhei o bem, a bênção, tá bom? Então isso é como se ele estivesse falando aqui a respeito das duas igrejas, tá bom? Porque são dois povos. Então, o povo é um só, mas vai escolher o caminho e se divide esse povo. Então vai existir o povo do bem e o povo do mal. O povo que escolheu a bênção e o povo que escolheu a maldição, né? Isso também temos lá em Jeremias, capítulo 21, versículo 8 e 9. Também diz assim, ó. E a este povo dirás, né? Deus falando a Jeremias para chegar ao povo de Jerusalém e dizer essas palavras. Assim diz o Senhor, eis que te ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala para eles fazerem uma escolha. Jerusalém seria atacada por Nabucodonosor, né? Pelos caldeus, e quem permanecesse em Jerusalém e não se entregasse aos caldeus, porque aqui nesse caso, Jerusalém se entregou à iniquidade. Então o Senhor falou que entregaria Jerusalém na mão de Nabucodonosor, tá bom? Então ele falou, quem não se entregar vai morrer, vocês escolhem. Tá aqui os dois caminhos para vocês, né? Que é o versículo 9 aqui, né? Jeremias 21, 9, ele diz assim, o que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência, porém, o que sair e se render aos caldeus, que vos acercaram, viverá, e terás a sua vida por espojo. Pelo menos vai viver e uma chance de se arrepender, né? Esse que é o sentido aqui. Mas, de igual modo, simbolicamente para nós, né? Se nós não largarmos as coisas do mundo, nós vamos morrer também. A gente vai ver uma morte espiritual. A gente tem que largar as coisas do mundo, o pecado, as seduções do mundo, ficar buscando só a riqueza, essas coisas. Vamos continuar lá, voltando para 1 Néfi, capítulo 14, vamos para o versículo 12, diz assim, e aconteceu que via a igreja do Cordeiro de Deus, e o seu número era pequeno, por causa da iniquidade e abominações da prostituta, que se assentava sobre muitas águas. Esse se assentar sobre muitas águas é sobre muitos povos, né? Essa prostituta aqui é a igreja do diabo, que está em todo lugar, né? A filosofia, né, de não buscar a Deus, de ir contra os mandamentos de Deus, tá bom? Então ele fala aqui, né, que a igreja do Cordeiro de Deus era pequena, tá bom? Por conta dessa iniquidade, por causa que o caminho é largo, né, para não seguir a Deus. Então as pessoas acabam seguindo o caminho largo aí. Continuando,
e vi que a igreja do Cordeiro de Deus eram os santos de Deus, e estavam também sobre toda a face da terra, e o seu domínio sobre toda a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que vi. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer aqui é que ele vê que a igreja do Cordeiro é os santos de Deus, né? Então, a igreja não é as quatro paredes lá, o prédio, né? A igreja somos nós, os membros da igreja, né? Tá bom? Agora sim, claro, né? Uma abelha sozinha não é uma colmeia, né? Então, é um conjunto de pessoas, né? Então, nós estamos no anteprojeto. Mas não é a instituição em si, o prédio, que é a igreja, mas somos nós, tá bom? Né? O presidente Nelson não é a igreja, né? A igreja é todos os membros da igreja, é isso que significa aqui, tá bom? Então, ele fala que a igreja do Cordeiro de Deus é os santos de Deus. E agora, claro, né? Nós precisamos de ter uma organização, ou seja, a igreja precisa ser organizada. Por exemplo, eu sozinho, né? Eu não consigo construir um templo, mas a união de todos os membros, com contribuições, com ofertas, a gente consegue fazer o templo, mas precisa de uma organização, que é, no caso, uma instituição, que é a igreja, a qual é guiada pelo profeta e os apóstolos, tá bom? Então, eles oram ao Senhor, buscam ao Senhor onde deve ser construídos os templos, capelas, como o reino de Deus vai avançando nessa terra. Precisa de uma organização para que o reino de Deus cresça. Ou seja, essa organização é a igreja, tá bom? A igreja é todos nós, mas vocês entenderam que precisa ter um cabeça. O cabeça é Cristo, né? E ele coloca outros governando ali. Por exemplo, nós temos 400 tipos, né, de missões diferentes, né? Acho que até mais do que isso, né? Eu acho que estou enganado no número aqui. Tem uma parte aqui que eu copiei, aí eu vou ler e vai falar melhor, tá bom? Mas é isso, né? Quando fala que o número da igreja de Deus, né? O povo é pequeno, é comparado aos habitantes da terra, né? Hoje não, eu peguei aqui no Google, né? A parte aqui, quantos habitantes tem, né? Mundial aqui. E aqui falou 7 bilhões 888 milhões, e vai falando os quebrados aí, um monte de número. São quase 8 bilhões de pessoas. E comparado com 8 bilhões, né, a igreja se torna pequena. Porque eu peguei no site da igreja essa outra informação. Quantos membros da igreja nós temos? Nós pegamos aqui lá no site da igreja está informando que são 16 milhões de membros. Agora, 16 milhões de membros, comparado com 7, 8 bilhões, né? É um número quase muito pequeno, que é o que o anjo está mencionando aqui, né? Comparado a isso, é um número pequeno que está sobre a face da terra. Mas no site da igreja também fala cerca de 65 mil missionários em campos, 170 templos em funcionamentos, né? Olha só que bênção, 170. Nunca na história do planeta, né, do mundo, houve tantos templos, tá bom? Como nós temos em nossa época agora, e tá aumentando. Isso aqui é o 170 aqui, ele tá colocando em funcionamento, que tá funcionando, não é os anunciados em construção, tá bom? Aqui também ele fala aqui, deixa eu ver, eu pensei que falava aqui das missões também, mas foi na outra parte que falava aqui. Mas é alguma coisa de 400 diferentes missões, alguma coisa assim, tá bom? Então, a quantidade de membros da igreja espalhada no mundo é pequena, mas o bom é que está espalhada, assim o evangelho está em toda parte. Agora, algo importante é que nós somos chamados para fazer o reino de Deus crescer. Se você tem um chamado, não é para manter, né, a igreja do jeito que está, é para expandir, crescer. O reino de Deus precisa ir avante. Então, nós somos chamados para expandir o reino de Deus. Seja qual for o nosso chamado, a nossa designação, tá bom? Devemos fazer o melhor, convidar outras pessoas, mesmo que você não tenha um chamado oficial na igreja, um chamado ali, convidar as pessoas para ouvir os missionários e ajudar. Continuando aqui, né? Falando ainda sobre que o número é pequeno, quantidade não é qualidade, tá bom? A gente pode ver lugares imensos, cheios de gente, mas o propósito não é o mesmo de buscar a Deus. Então, quantidade, e até mesmo isso eu posso levar para as atividades na igreja, né? Às vezes tem um número pequeno de pessoas que vai apoiar as atividades na igreja,
Mas aquela atividade não se mede pelo número de pessoas que foi na atividade. A qualidade da atividade está no efeito que traz na vida de cada pessoa, né? Às vezes aquela atividade vai fazer com que uma pessoa se converta, né? E se transforme a vida dela, ou talvez uma pessoa que está conhecendo a igreja vai ser tocada e vai se batizar. Aí que está o valor da atividade, né? Na quantidade de pessoas que está, mas sim na qualidade, ou seja, no efeito que ele está. Então nós temos que crescer o reino de Deus, tanto em número de pessoas, tá bom? Mas também em número de qualidade, que nós possamos nos converter. Bom, vamos pular aqui para o próximo versículo 14. Diz assim: e aconteceu que eu, Nef, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro, e sobre o povo do convênio do Senhor, que estavam dispersos sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Bom, a respeito desse versículo 14 aqui, né, a respeito de o povo do Senhor estar armado com retidão, eu estava num grupo no WhatsApp ontem, e um irmão, Humberto, ele colocou uma citação de um apóstolo justamente desse versículo. Então eu quero agradecê-lo. E eu peguei essa citação para ler aqui para nós, tá bom? Que fala então aqui de 1 Nef, capítulo 14, versículo 14. A citação aqui é do Elder Neil A. Maxson, do Coro dos 12 Apóstolos. Ele explicou o seguinte: explicou que a retidão é o poder do povo do Senhor. Portanto, examinemo-nos para que essas promessas se cumpram. É vital que honremos os convênios que fizemos. Os membros da igreja têm um compromisso especial. Irmãos, esse compromisso foi visto por Nef. Num dia futuro, disse ele, o povo do convênio de Jesus, disperso sobre toda a face da terra, será armado com retidão e com poder de Deus em grande glória. Então ele cita aqui, né, que Nef viu o nosso tempo e nós estamos armados com retidão. Ainda continua aqui o comentário, diz assim: isto vai acontecer, mas somente depois de um número maior de membros da igreja se tornarem mais santificados e aperfeiçoados em sua conduta. Aqui tem uma referência, né, da citação. É na Conferência Repórter de outubro de 1991, página 43. Ou também tem na Liahona de janeiro de 1992, página 33, tá bom? Então, aqui está a citação do Elder A. Maxwell, né? Muito boa aqui, falando do poder. E que Nef viu isso em nossos dias, que os santos estão armados com grande poder. Mas como que isso vai acontecer? Com a retidão. Mais números de... Eu nem estou falando aqui na questão de aumentar o número de pessoas batizadas. O número de pessoas que tem na igreja, eles precisam se converter mais, viver mais retamente. Por exemplo, né, na sua ala, na sua unidade, na sua capela, quantas pessoas frequentam o templo? Né? Quantas pessoas são dignas de ter uma recomendação por templo? É disso que eu estou falando, mais pessoas dignas para portar esse poder de Deus. O poder vem por meio disso. Então é disso que o Elder Elder Neil A. Maxwell, né, está compartilhando aqui. Vamos aqui. Mais uma vez, é bom lembrar, né, que o reino de Deus somos chamados para expandir, tá bom? E não para manter. Temos que fazer crescer. E esse crescer também é o nosso testemunho e ajudar outras pessoas a se converterem, a qualidade, tá bom? Ou seja, quantidade não é qualidade, a gente tem que ter essa qualidade também. E então a Nef, o anjo, né, mostra para Nef o quê? Que nós estamos armados, fortemente armados, com o quê? Com retidão, tá bom? Retidão, com justiça, ou seja, com guardando os mandamentos, andando certo no caminho do Senhor. Bom, nós já estamos com 19 minutos aí, eu vou ter que finalizar a mensagem. Eu vou ler só o versículo 24 e o 25 aqui. Diz assim: ó, eis que essas coisas que este apóstolo do Cordeiro escreverá, são muitas coisas que viste, eis que verás a restante. Ele está falando aqui, o anjo está falando a Nef, que ele está mostrando a mesma visão que João, né, que vai escrever o Apocalipse, né, aqui no caso ainda não tinha escrito. Ele fala que tem uma pessoa designada por Jesus Cristo para escrever o livro de Apocalipse, tá bom? As coisas do fim do mundo. E que
ele vai ver, Nefe vai ver as coisas restantes, mas não é para ele escrever, tá bom? Que era somente para ele ver, mas ele não deveria escrever essas coisas, porque já tinha uma pessoa designada. E aqui diz: mas as coisas que vires de agora em diante não escreverá, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. Bom, então aqui o que nós podemos aprender? Vamos finalizar com essa mensagem aqui. Primeiro, sigilo. Deus falou para ele não escrever, então ele não escreveu. Outra coisa, nós precisamos sim ter sigilos em certas coisas. O próprio Salvador, em coisas muito espirituais ou que as pessoas não vão dar valor, ele fala lá em Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não vos pisem com os pés, e voltando vos despedacem. Então, tem coisa que a gente tem que guardar para nós. Algumas experiências tão sagradas, não devemos compartilhar, a menos que o Espírito toque que nós devemos fazer. Então, nós aprendemos sobre sigilo nessa palavra, né? Nefe não poderia escrever, era para ele guardar sigilo dessas coisas. E outra coisa também, que havia uma pessoa designada, né? Ele vai citar aqui, vocês lerem depois, que o nome do apóstolo é João. Então veja, Nefe ele ficou feliz com a parte de ver. Né? Cada um tem a sua designação. Que aplicação tem para nós isso? Na igreja tem os chamados e cada um tem as suas designações. Eu não posso me envolver na designação do bispo, ficar falando, bispo, você poderia ter feito assim, assim. Olha, eu posso ajudar a organização, oferecer minha mão, ajudar, mas o bispo tem a chave. Ou seja, outra organização, a primária, tudo. Eu não posso ir além do meu chamado, querer me envolver no outro chamado, a menos que seja para ajudar e por meio da chave, né? A presidência vai me orientar ali, eu posso oferecer ajuda e eles vão aceitar essa ajuda e me direcionar no trabalho, tá bom? Então, duas coisas que nós aprendemos, sigilo e também a designação que nós temos. Aliás, a gente tem que conhecer a nossa própria designação. Qual é o nosso papel aqui? O que o Senhor quer de mim? Né? Vamos pensar qual é o meu papel como esposo, qual é o meu papel como esposa, como pai, como mãe, como filho. Qual é o meu papel na igreja? Né? Qual é o meu papel no meu trabalho? É isso que nós devemos pensar para fortalecer o reino de Deus, tá bom? Então, qual é o meu papel na minha família? Fortalecer a minha família para que a igreja seja forte. Né? A igreja, conforme eu falei, é uma instituição, mas ela usa a família. Ela vai usar uma pessoa para ser presidente da Senhora Socorro, outro para dar aula e assim por diante. Tá bom? Então, temos que... Primeira coisa é fortalecer nossa própria família. Compartilhe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.